Um tesouro mais que precioso. Bom dia! Olá! Hoje é dia 20 de maio, eu estou aqui novamente para o nosso devocional. Antes de começar a nossa leitura, quero te fazer um pedido. Se você gosta do nosso devocional todos os dias, deixe o seu like, deixe um comentário, encaminha para as pessoas. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Paulo, nessa passagem, usa a figura do vaso de barro para ilustrar a fragilidade humana, sua fraqueza natural em contraste com a grandeza do tesouro que carregamos dentro de nós, que foi colocado ali por Deus. O barro não é um dos materiais mais fortes, nem dos mais valiosos, com que se deve fazer um recipiente para algo tão valioso. Entretanto, o uso dessa analogia mostra exatamente que devemos valorizar a preciosidade do conteúdo do vaso, não o recipiente em si. Todos nós falhamos e convivemos em uma luta constante contra a nossa natureza, que se inclina costumeiramente ao pecado e às práticas contrárias à vontade de Deus. O fato é que, mesmo tão falhos, Deus Pai confiou a nós um tesouro inestimável. Esse tesouro é o Evangelho. São as boas novas que trazem salvação e cura para todos aqueles que creem em Jesus e se aproximam dele. Não há nada mais precioso do que isso, nenhum bem ou recompensa terrenos que podem se comparar com a vida eterna e abundante concedida por Cristo a nós, por intermédio do seu sacrifício. Nossa missão é zelar por esse tesouro em nosso coração e compartilhá-lo com todos à nossa volta. Essa é a grandeza e a beleza da missão que Jesus confiou a cada um de nós. Talvez o mundo lhe tenha feito pensar que você não tem valor ou que sua vida não tem significado. Mas, a partir de hoje, saiba que aquilo que há de mais valioso no mundo foi confiado a você. Portanto, posicione-se e decida espalhar o amor de Deus por meio de suas atitudes e palavras. Não se limite ou ignore, mas saiba que você tem um grande chamado. Palavra-chave de hoje: tesouro. Leitura bíblica, Atos 15. Atos 15. A reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também havia crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles,
porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado de Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali.
Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Na Bíblia está escrito que Deus pegou o barro e fez o homem. Depois soprou o sopro divino dentro do homem e fez o primeiro homem, certo? O que nós precisamos entender é que o barro, aqui na carta que Paulo escreve a Coríntios, o barro não é tão importante quanto o que Deus colocou dentro do barro, que é o sopro divino, que é o nosso espírito. Ou seja, nós carregamos uma coisa muito importante. Esse é o tesouro mais precioso que nós carregamos. Aqui na Bíblia, não está dizendo para você não cuidar do seu corpo físico. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico. Afinal de contas, ele é a casa do espírito. Se o nosso corpo físico não for cuidado, se você não cuidar dele, não tiver saúde, não se alimentar bem, não fizer exercícios, não cuidar dele, logo você vai morrer. Ou seja, você não vai estar cuidando da casa do espírito que Deus te deu. É importante? Sim, mas muito mais importante, e uma coisa que a maioria das pessoas tem abandonado é essa fé em Deus, é esse alimento, alimentar o espírito, alimentar a alma. Alimentar como? Com a palavra de Deus, com o que a gente faz todos os dias aqui. Então, meu amigo, minha amiga, dá uma olhada em volta de você. Olha quantas pessoas, quantos irmãos nossos estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com doenças que antigamente não eram tão populares como passou a ser nos últimos anos, nas últimas décadas. Na minha opinião, isso é falta de fé, falta de conexão com aquele que nos criou. Então eu te peço um favor, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Pegue a Bíblia, aprenda apenas um verso, apenas, sei lá, um trecho da Bíblia e coloque isso dentro do seu corpo, coloque dentro da sua mente. Faça com que a sua mente absorva aquilo, pratique aquilo e mostre para as pessoas na rua o que é ser cristão. Não é apenas decorar as palavras da Bíblia, mas é viver as palavras da Bíblia. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente fala tem que estar mais próximo do que a gente faz. Então, eu peço isso para você. Compartilhe a palavra de Deus, mas viva a palavra de Deus. Mostre para as pessoas o que é ser cristão de verdade. Se você não sabe compartilhar a palavra de Deus, se você tem vergonha de falar, não tem problema nenhum. Pegue um trecho do vídeo, ou pegue o link do vídeo, manda no grupo, fala para as pessoas, vamos todos os dias escutar um pouquinho da palavra de Deus. Se você não conseguir doar 5, 10, 15, 20, 30 minutos do seu dia ao estudo da palavra de Deus, talvez você não consiga preencher esse vazio que tem dentro de você. Outro dia eu vi um cara explicando na aula de teologia uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: se Deus não existisse, nós não sentiríamos falta daquilo que não existe. Faz sentido. Faz todo sentido para mim. Por quê? É como vitamina. Se alguém falar para você assim, vitamina C não existe, e você falar, como não existe? Se o meu corpo sente falta de vitamina C, de uma substância que é chamada de vitamina C, é porque ela existe. Ou seja, Deus também é assim. Se
o meu corpo espiritual, não o meu corpo físico, ele precisa ser preenchido com Deus, precisa estar conectado com Deus. A fé faz essa conexão entre você e Deus. Se o meu corpo precisa disso, então significa que ele existe, significa que ele está ali para nós, ele está em qualquer lugar, desde que a gente queira acessá-lo. Uma das vantagens, não sei dizer vantagens, uma das coisas que Deus faz é estar o tempo todo ao nosso dispor, desde que nós o procuremos. Deus não força a gente. Você não vai ver Deus te forçando a nada. Ele te deu o livre-arbítrio, lembra? Ou seja, você tem a oportunidade de procurar ou não procurar Deus. Ele te dá esse livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio, você procurar ou não Ele. Ele não te obriga a aceitá-lo, a acreditar nele, a ter fé ou a se conectar e ter um convívio com Ele, e ter um relacionamento com Ele. Ele não te obriga a isso, mas Ele está ali o tempo todo. E toda vez que você quiser, Ele vai estar ali te esperando. Então, vamos ajudar as pessoas a se conectar a Deus. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.